Muito bom estar aqui nessa noite, rever os irmãos, ser servida por minha manhinha, que hoje fez uma carne daquele jeito. Dizendo meus irmãos que ficam, tipo, assim, perturbados, irmãos, quando eu chego, diz que essa carne só sai quando eu estou aqui. Mas eu sei que é ciúme, varão, é Caim levantando, entendeu? Mas é muito bom. Tinha uns 3 meses que a gente não vinha, né, aqui na cidade. E eu falo que sempre é bom estar em casa, sempre é bom poder pregar aqui na IERB, sempre é bom. Trago um abraço da igreja qual sirvo, né, que é a Igreja Batista Renascer, uma igreja linda, de um povo lindo, que o Senhor tem nos confiado naquela cidade. Eu falo que Deus não tem juízo nenhum em entregar uma igreja para que eu possa pastoreá-la, mas Deus, Ele é muito bom. Queridos, eu não quero me estender, eu quero trazer uma palavra ao nosso coração. Na verdade, eu quero refletir e pensar sobre algo que Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. João capítulo 8, perdão, do 1 ao 11. Falei João 11, ali os irmãos que pegaram mais cedo o texto, falaram, o pastor me enganou. João capítulo 8 é um texto extremamente conhecido. Jesus está em tabernáculos, numa grande festa, e é trazido então até ele uma mulher que foi pega em flagrante adultério. Quem já leu esse texto? Eu não sei qual é o hábito da igreja, né? Se for colocar sobre os seus pés quando ler a palavra, pode colocar, ficar à vontade. Se não, pode ficar sentado, não tem problema. João capítulo 8, eu falo que dispensa apresentações, né? Todo mundo já conhece, sabe que eu sou filho de seu João e Dona Nil, irmão do pastor Gils, Dona Maria. Vi a Ana Maria dançando aqui, foi muito bacana. Foi muito bacana ver minha irmã dançando, e o bom que tá filmando. Que cena, varão, meu Deus. Mas amém. Meu cunhado estava ali, não está mais não, mas estava ali meu cunhadão. Eu queria ver meu cunhado dançando aqui, gente. Na próxima vez eu conseguir trazer meu cunhado para dançar aqui, eles me convidam para o culto que eu venho, Marcelo. Pô, só os homens aqui, só o varão dançando, não sou? Isso é bênção de Deus. João capítulo 8, quem encontrou diz amém. Quem não encontrou, diga espera, pastor. Que bom, todos encontraram. Fala assim: mas Jesus veio para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo apareceu de novo no templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, se assentou para ele os ensinar. Para ele o quê? Os ensinar. Então Jesus ele sobe ao monte, ele desce depois da festa do tabernáculo, 7 dias de festa. Ele vai então ali para o templo, e todo mundo foi para lá para que ele pudesse ensinar. Olha que privilégio. Os escribas e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-se de pé no meio do grupo e disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. E a lei nos ordenou, Moisés, que tais mulheres sejam apedrejadas. E o que o Senhor fala? Eles usavam essa pergunta como uma armadilha para terem o que acusar. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistiam na pergunta, ele se endireitou e disse: 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Ó, de novo, 1, 2, 3 e... aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escreveu na terra. Quando ouviram isso, foram se retirando um, a começar pelos mais velhos, até que ficou só Jesus e a mulher no meio onde estava. Jesus endireitou-se e disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Disse Jesus: nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. Só feche seus olhos. Pai,
que a tua palavra traz uma reflexão ao nosso coração sobre a nossa própria existência nessa noite. Que possamos pensar qual tipo de igreja, de discípulos que temos nos formado ou que temos sido. Que possamos sair daqui nessa noite melhores discípulos, melhores como igreja, como pais, como filhos, como cristãos, como irmãos. Senhor, fala conosco, porque nós precisamos ouvir a tua voz. Ó Deus, é questão de sobrevivência. Nós não podemos começar uma segunda-feira sem antes o Senhor falar conosco. Então nosso coração está aberto para ouvir o Senhor ministrar. Ó Deus, e derrame de copiosa graça sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Só que se você ama o Senhor e se puder, aplauda o nome de Jesus. Se quiser dar um glória a Deus, um aleluia, não tem problema. Amém. Queridos, me dá a sua atenção por presente. Eu quero pregar nessa noite uma palavra sobre religião versus humanização. Esse texto é um texto extremamente conhecido. Eu sei que talvez as pessoas, até as pessoas mais leigas na palavra, já ouviram falar desse texto, né? Jesus ali pega aquela situação toda, situação daquela mulher em adultério, e sobre essa situação, Deus ele colocou em meu coração para que Ele possa nos orientar com relação ao reino de Deus. O texto vai dizer que Jesus está ensinando os discípulos no templo. E aí agora chegam os escribas e os fariseus. Quem eram os escribas e os fariseus? Eram os doutores da lei. Eram os homens que conheciam a palavra. Eram os homens que, porque a gente tem uma ideia que quando Moisés sobe no monte, ele recebe só os 10 mandamentos, e não é verdade. Quando Moisés sobe ao monte, Moisés recebe 613 leis, que eram leis civis, leis religiosas, leis morais, leis que iam conduzir o povo. Então quem era essa galera aqui, pastor? Quem era essa turma? Essa turma aqui eram os homens que sabiam as 613 leis de cor. Eram os homens que ensinavam, eram os homens que compreendiam, eram os homens que conheciam a palavra. Eu falo que se fossem homens que tivessem a Bíblia e carregassem ela debaixo do braço, eram homens que sabiam do Gênesis, Apocalipse de cor, porque eles tinham todo o conhecimento da palavra. Quem está entendendo isso? Então Jesus está ensinando uma galera que era um pouco mais leiga, e agora chega a turma que conhecia a palavra de uma forma extraordinária, de uma forma gigantesca. Eles eram os mestres da lei. E aí agora eles não vêm sozinhos, eles vêm com a mulher que foi pega em flagrante adultério. Não foi uma mulher que disseram assim: olha Jesus, estão dizendo que essa mulher traiu o marido. Não era assim. Foi uma mulher que talvez o marido desconfiou, e agora ele preparou uma situação e pegou a mulher no fraga. Pegou a mulher ali no ato, no crime do negócio. E agora pega aquela mulher agora e leva até Jesus. Jesus está no templo. Pensa comigo, agora pega aquela mulher pecadora, na ideia daqueles homens, pega em flagrante adultério e joga ela aos pés de Jesus. Joga ela onde? Aos pés de Jesus. Os escribas viram para Jesus e dizem: Jesus, na lei de Moisés há uma ordem, que se for pega em flagrante adultério, tem que apedrejar. E segundo a lei judaica, o primeiro que lançava a pedra foi o homem que recebeu o chifre. Ele era o primeiro a dar a pedrada. Você imagina a força daquela pedrada, varão. Aleluia, meu Deus, misericórdia, né? Ele era o primeiro da pedrada. Ele era o primeiro, porque ele tinha direito disso. E a Bíblia diz então que aquela mulher está lançada aos pés de Jesus. Os discípulos agora estão vendo aquilo ali, sendo agora confrontados também juntamente com Jesus. Está ali também agora aqueles homens leigos que estavam ali aprendendo de Jesus sobre amor, sobre cuidado, sobre paixão, sobre evangelho. E agora chega alguém e lança aquela mulher e diz: agora ela tem que morrer. Jesus fica calado.
Jesus não responde nada para eles. Eles queriam uma resposta. O texto vai dizer que aquela pergunta era capciosa, era uma armadilha contra Jesus. Jesus está calado, Jesus continua calado, mas agora Jesus começa a escrever no chão. Ou seja, Jesus está dizendo assim: olha, o problema dela não importa. Ou seja, vocês vieram me questionar sobre algo, problemas seus. Faça o que a lei manda fazer, faça o que a lei ordena fazer. Ou seja, eu estou calado em relação a essa situação. Só que aí ele começa a escrever no chão. Pastor, o que Jesus escreve no chão? Eu não tenho nem ideia. Não sei o que Jesus escreveu no chão. Eu só sei que quando Jesus levanta a cabeça, ele faz uma pergunta para eles: quem dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, ele está dizendo: se vocês têm moral suficiente para matar a pecadora, mate. Se vocês têm moral para poder jogar pedra nela, faça. Jesus não disse para não fazer. Jesus não disse que eles não deveriam fazer. Só que me chama a atenção no texto é que, imagine comigo a cena: Jesus no templo, a pecadora lançada aos seus pés e os santos com as pedras nas mãos. A pecadora lançada aos seus pés e os santos com as pedras nas mãos. E deveria ser completamente ao contrário: a igreja lançada aos seus pés e os pecadores com as pedras nas mãos. Aqui inverte algo que me faz pensar sobre a igreja, sobre pessoas que deveriam estar aos pés de Jesus, mas que estão com pedras violentas em suas mãos, para lançar todo o seu ódio contra um semelhante que talvez praticou algo que foi pego em flagrante, mas que ele acha superior a ele só porque os seus pecados estão em oculto. Nós vemos uma diferença violenta: o pecador aos pés e a igreja querendo matar, querendo dizer: olha, errou, tem que matar, errou, tem que apedrejar. Ou seja, não tem desculpa, não tem uma segunda chance, não tem. E hoje nós deparamos com algo violento. Pastor, o que? Para cada uma pessoa que está na igreja, existem duas fora dela. Pastor, por que as pessoas estão perdendo a ideia de ser igreja, pastor? Porque não existe um lugar que se mata tanta gente como a igreja. Não se tem um lugar que apedreja tanto as pessoas como a igreja. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque eu sou pastor e vejo isso todos os dias. Irmãos que são bênção no altar, todo mundo olha para ele e diz: cara, se é de Deus demais. É de Deus até o dia que ele errar. É de Deus até o dia que ele falhar. Porque o dia que ele falha, irmão Marcelo, ele torna assunto no nosso almoço, ele torna assunto nas conversas do WhatsApp, ele torna assunto na cidade. No mundo vale o que ele tem, na igreja vale enquanto se descobre o pecado. Porque depois que descobre o pecado, o irmão não é mais tão ungido, o irmão já não é mais tão abençoado. E é por isso que existe uma geração ferida, destruída, acabada, que não quer saber de congregar, que não quer saber de estar na igreja. Pastor, por quê? Porque existe uma geração de pecadores que estão doidos para ir para os pés de Jesus, mas a igreja está doida para apedrejá-los.
apedrejar. Nós queremos ganhar o mundo lá fora evangelizando, mas matamos os que estão aqui dentro. Queremos ganhar, vamos evangelizar, vamos ganhar a cidade, aleluia, glória a Deus, mas mata quem está aqui dentro, porque nós nos colocamos numa situação que nós achamos que somos melhores do que as outras pessoas, só porque o meu pecado não foi descoberto ainda, só porque o meu pecado não foi exposto ainda. Quando eu li esse texto, foi Jesus olhando para mim e me perguntando: se eu te colocar em frente ao espelho, Tarcísio, tira a sua roupa de pastor, tira a sua indumentária de homem de Deus, que todo mundo diz que é, mas tirando isso tudo, quando você olha no espelho, quem você é? Sabe quem você é realmente quando os holofotes não estão te vendo? Quando você não está no altar. E quando Deus falou isso comigo, a única coisa que eu fazia era chorar diante do Senhor, dizendo: Deus, tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia de mim como servo do Senhor, Pai. Porque Jesus vira para aqueles homens e fala: se vocês têm moral suficiente, então vai lá, mete pedra nela. Jesus estava pegando um espelho e colocando na frente deles, dizendo: vocês têm moral? Vocês são bons o suficiente? Então olha aqui para vocês. E depois que vocês olharem para dentro de vocês, vocês podem exterminar a irmã, podem matar essa desgraçada pecadora, se vocês tiverem moral para fazer isso. O texto vai dizer então que aqueles homens começam a olhar para aquela ação, e Jesus estava ensinando. E ele continua ensinando com aquela situação. Jesus vira e diz: vai lá, faça isso. Ou seja, Jesus estava dizendo para eles assim: olha, qual a diferença entre você que peca em oculto e essa irmã que pecou para todo mundo enxergar? Porque vários pecados que nós condenamos no altar, nós praticamos ele escondido. Vários pecados que nós dizemos que não pode fazer, nós cometemos eles quando ninguém está enxergando. Vários deles. Jesus está dizendo: qual é a diferença? A diferença foi porque ela foi pega em adultério? A diferença foi porque ela foi pega no pecado? Mas qual a diferença entre o pecado exposto e o pecado não exposto? Qual a diferença entre o pecado oculto e o pecado revelado? Porque estava dizendo: Deus está em Salmos 15, verso 3: os olhos de Deus estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Você acha que a sua aparência chama a atenção de Deus? Você acha que a forma com que você levanta as suas mãos chama a atenção de Deus? Você acha que a forma com que você dá uma aleluia na igreja chama a atenção de Deus? Que não chama. Deus sonda corações e pensamentos. O nosso teatro não chama a atenção de Deus. O nosso teatro não engana a Deus. Pode enganar o homem, pode enganar o pastor que é limitado, pode enganar o líder de célula, mas Deus conhece o seu coração. Deus conhece o que ninguém conhece. Deus te conhece. Eu fui pregar esse dia numa igreja, eu falei: Deus lê até as suas mensagens do WhatsApp. O celular da menina caiu na hora. Eu tive que rir na hora. Ela tomou um susto, varão. Eu falei: Deus lê as suas mensagens de WhatsApp. Ela estava assim: sério, pastor? Eu falei: sério. Deus vê até os nudes que você manda. Deus lê cada mensagem que está lá. Só que aí a gente tem uma ideia: o que? Ninguém viu, ninguém expôs. Aí na ideia de ninguém expor, nós achamos que somos melhores do que as outras pessoas. Jesus queria saber sobre aqueles homens, era algo muito importante: se depois da religião que eles praticavam, existia ser humano dentro deles. Está dizendo: olha, vocês são escribas, vocês são entendedores da lei? Somos. Mas existe um ser humano aí dentro capaz de querer matar o outro porque o outro errou?
Existe amor no que você serve, porque vocês querem matar alguém que errou. Existe humanidade, ou será que a religião tem roubado a nossa humanidade? Será que a fé que nós professamos tem deixado a gente menos humano? Tem deixado a gente arrogante, prepotente, vaidoso? Ou será que a fé cristã que nós professamos hoje me tornou um ser humano diferente? Me tornou um jovem diferente? Fui fazer uma visita a um jovem da igreja e falou: pastor, eu quero ser enviado para as nações, pastor. Eu quero ser enviado. Eu fui à casa dele, vai dizer para a mãe dele que eu queria ser missionário. Falou: pastor, esse menino nem me respeita. Eu falei para ele, falei: cara, você quer ir para as nações, eu respeito a sua mãe. Que religião é essa? Que fé é essa? Que tem roubado nós como seres humanos, irmãos. Sabe, talvez você não consiga entender algo. A igreja do Brasil, católica e evangélica, arrecada 60 milhões de reais por dia. É muito dinheiro? É muito dinheiro? Muito dinheiro. 60 milhões de reais por dia. Cadê o dinheiro da igreja do Brasil, gente? Aonde está o dinheiro da igreja do Brasil? Passamos pelo outro e fingimos que ele nem existe. Passamos por um, passamos por outro e achamos que eles são insignificantes. Ou seja, a religião tem roubado a nossa humanidade. Matamos em nome da fé, matamos em nome de Deus, matamos pessoas todos os dias. Posso te fazer uma pergunta? Olha do seu lado e quantas pessoas que frequentavam a igreja não frequentam mais, que vinham à igreja e não vêm mais. Pastor, por quê? Porque em um momento da vida eles erraram. Pessoas que tocaram no ministério, pessoas que intercediam, pessoas que eram bênção. Mas aí, cara, o cara errou. Mas aí a pessoa falhou. E aí, pastor, o que nós fazemos? Nós pegamos pedras e matamos pessoas. Quantos pastores estão mortos hoje? Quantos homens de Deus estão mortos hoje? Porque a igreja mata. Ah, pastor, o senhor é uma bênção. Sou até o dia que eu errar. Sou até o dia que eu falhar. Porque o dia que eu falhar, a igreja santa carrega pedra. A igreja santa quer matar. A religiosidade deles não mudou o ser humano deles. E isso, meu irmão, não é evangelho. O evangelho não é religião. O evangelho é humanização. É você olhar para o irmão e vê-lo como irmão. É você olhar para o seu pastor e vê-lo como um homem. Nós não somos super-heróis, nós não somos de aço. Veja por que semana passada mais um pastor suicidou. Pastor suicidando, pastor suicidando. O cara disse: não aguento mais a pressão, não aguento mais a fadiga, não aguento mais o cansaço. Porque a igreja quer que o pastor seja de ferro, de aço, um cara impecável, e nós não somos, porque você também não é. Sabe, a igreja contemporânea, a igreja religiosa, ela precisa trazer traços de humanização dentro dela. Sabe, homens e mulheres que têm destruído, irmãos, e eu tenho aprendido algo com o Senhor, que pedra não combina com discípulo. Eu vou dizer de novo: pedra não combina com discípulo. Ah, pastor, o senhor está pregando. Pastor, domingo é dia de pregar, pregações que põe o povo para cima. Irmão, eu prego aquilo que Jesus manda. Eu não preciso colocar ninguém para cima, irmão, porque aquele que é o Senhor sobre a nossa vida, irmão, já nos levantou das trevas. Éramos mortos e fomos ressuscitados em Cristo. Eu não preciso mudar a minha voz para te emocionar.
Sabe, algumas pessoas viraram para mim um dia e falaram assim comigo: pastor, eu não estou entendendo mais a igreja. Eu falei: por quê, querido? Ele falou assim comigo: pastor, porque antigamente o senhor soprava, o povo caía. O senhor tocava no povo, o povo voava longe, pastor. O senhor perdeu a unção? Eu falei: não perdi a unção, porque quem me deu foi Deus. Eu não perco o que eu não tenho. O que Deus me deu foi Ele que me deu, então eu não posso perder aquilo que não é meu. Foi Ele que me deu, então eu não perdi. Falei com ele, falei: queridos, porque há muito tempo na minha vida, por muitos anos da minha vida, eu queria tocar as pessoas por fora, soprar e elas caírem, tocar, não tenho nada contra isso. Só que hoje Deus me chama a tocar as pessoas por dentro. Toquei as pessoas por muitos anos por fora, irmãos, e isso não mudou nada. As pessoas caíam na igreja, levantavam e continuavam o mesmo mau caráter lá fora. Deus chamou o evangelho para mudar você não por fora, mudar você por dentro. E quando Deus te pegar por dentro, nada lá fora vai mudar o que está dentro de você, irmão. Aleluia. Pedra não combina com discípulo. Sabe, nós somos discípulos do Senhor e pedra não combina conosco. E é por isso que muitos que estão na igreja não entendem o que é ser igreja. Muitos que dizem que são da nossa fé não nos representam, irmãos. Eu vi esses dias uma moça que é do candomblé, e que ela estava indo fazer o ritual de candomblé no Rio de Janeiro. Você que viu essa reportagem? E aí ela encontrou com os irmãos vindo do culto. Os irmãos bateram nela, bateram na mulher. Deu a maior confusão. Depois pesquisa aí se você não viu, se você não viu a entrevista. Falei: que cristianismo é esse? Que não consegue respeitar o que o outro entendeu que é verdade para ele, até que a verdade de Cristo realmente possa alcançar o coração dela. Nós precisamos entender o que a religião tem feito conosco. O Deus que você serve, a igreja que você congrega, o que isso tem gerado em você. O que isso tem gerado sobre a sua vida? Eu não consigo imaginar um Jesus saindo nas ruas e apedrejando as pessoas porque eles pensam diferente dele. Eu não consigo imaginar um Jesus, irmãos, que destrói, que bate, que vai espancar pessoas porque eles não concordavam com ele, porque eles não eram na igreja dele. Eu não consigo imaginar. Eu consigo imaginar um Jesus que era abrigo para quem não tinha abrigo, irmão. Um Jesus que era amor para aqueles que nunca viveram amor na vida dele, irmão. E o vá e não peques mais é só uma consequência de quê, pastor? Do amor de Jesus que alcançou o coração daquela mulher, varão. Do amor de Jesus, irmão. Porque quando Jesus vira e fala assim: quem dentre vós não tiver pecados, que atire a primeira. Quem lá não tinha pecado? Só ele. Só Jesus que não tinha pecado. Ele estava dizendo: olha, mulher, eu sou o único que pode te apedrejar, só que eu vou te amar. Em vez de te matar, eu vou te amar. E o amor de Jesus fez aquela mulher ir e não pecar mais. Cara, tire as pedras da sua mão em nome de Jesus. Quer saber o quanto que nós matamos e apedrejamos um ao outro? Vai para as redes sociais. Você nunca viu um católico brigando com outro católico na rede social? Você nunca viu um espírita brigando com outro espírita na rede social? Agora, e nós? E nós? Deixa alguém postar algo que você não concorda, aí vem a sessão do apedrejamento. Herege, você não é de Deus, o evangelho não sei o que. Irmão, não vai longe não. Deixa alguém postar no grupo da igreja o que você não concorda. Tem os irmãos rindo assim. Deixa o irmão postar no grupo da igreja algo que você não concorda. Aí começa a pedraiada toda. Pá, na igreja esses dias um irmão postou um negócio lá, tadinho. Ele apanhou mais do que Cruzeiro no Mineirão. Não brinca não, irmão. O cara tá perdendo 2-0 do Grêmio, mas tá bom. Aqui, ó. Deixa você ver. A galera arrebenta um ao outro. Arrebenta. Cara, há um tempo atrás uma cantora evangélica, não sei o que, Araújo, Daniela Araújo,
foi escandalizada porque estava comprando as muambinhas aí, né? Ela estava comprando as muambinhas, e aí caiu na malha fina. O namorado pegou o áudio que ela estava, né, drogada, e postou o negócio. E aí a Daniela Araújo, que era uma bênção, se tornou uma maldição da noite para o dia. De uma noite para o dia, a irmã que era uma bênção, que cantava no seminário, que cantava nos congressos, agora a irmã é uma endemoniada, porque a irmã era viciada em maconha. Queridos, entende uma coisa: quem é viciado em maconha precisa de cuidado, precisa de amor, precisa de graça de Deus na vida dela. Pedra não, irmão. Mas a igreja do Brasil quase matou aquela moça. Graças a Deus não matou, mas a igreja do Brasil tentou matar. E isso tem me preocupado muito, irmãos, porque temos vivido um tempo de movimento. Um tempo de movimento. E movimento não é avivamento. Escute isso: movimento não é avivamento. Pastor, o que é avivamento? A Bíblia diz que em Atos houve avivamento, e o coração do povo era um só coração. Ninguém tinha suas posses por ele mesmo, mas tudo que eles tinham era compartilhado entre os irmãos. Quer viver avivamento? Para de pular e saltar e vai viver o amor de Deus. Desculpa a minha sinceridade. Pulo não me convence, rodopio não me convence, queda na igreja não me convence. Pastor, o que convence é a forma que você expressa o evangelho com o próximo. Porque você pode amar a Deus, meu irmão, mas o que vai externar esse amor é você amar o próximo como você ama a si mesmo. Uma geração de santos apedrejadores que temos gerado na igreja. Só uma geração de pessoas que matam as pessoas, que destroem a pessoa. E à luz do texto eu preciso entender algo muito sério sobre a nossa vida. Que diferença teu irmão que peca de mim? Que diferença teu irmão que peca de você? Você acha que você tem o direito de falar dele só porque ele errou? Pastor, o senhor está defendendo pecado? Nunca vou defender pecado, irmão. Nunca vou defender pecado. Mas é muito mais fácil você ter alguém restaurado com amor do que com pedra. Só quem já esteve embaixo sabe a maldade e a dor de pedra. Quem já desviou do evangelho aqui, levante a mão. Quem já desviou do evangelho e que não recebeu pedrada? Sabe por que você voltou? Porque Deus é muito na sua vida. Porque se dependesse da igreja, você estava completamente fora e perdido lá fora. Ninguém foi orar com você, mas falou de você na cidade inteira. Virou o assunto do almoço e do jantar. É por isso que Jesus diz: misericórdia eu quero e não sacrifício. Deus está cansado de sacrifício, irmão. Deus quer misericórdia. Uma igreja que tire as pedras da mão e coloque misericórdia no coração. Uma igreja que tire as pedras da mão. Uma igreja que entenda o valor do irmão, o valor do cristianismo, o valor do abraço, do beijo, do perdão, o valor da oração, o valor de dizer: cara, você errou, eu não aprovo isso, mas estou com você, vem cá, vamos orar. Vem cá, vamos orar. Eu não desisto de você, eu não abro mão da sua vida. Você não deixou de ser bênção porque você pecou. Vem cá, vamos orar. Tive um rapaz da minha igreja que era um homem de Deus comigo na igreja, pecou, falhou. A igreja virou e falou: pastor, tem que excluir o cara, tem que fazer. Eu falei: querido, vem cá, eu sou igreja batista, então tem aquela assembleia. Falei: vem cá, o dia que um pecador não puder entrar por esses corredores, me tira daqui, pelo amor de Deus.
O dia que a igreja tiver poder de excluir alguém que precisa ser amado, meu querido, rasga essa porqueira, essa Bíblia para lá então. Porque a igreja foi chamada para viver o amor, querido, para viver o perdão, para viver a restauração, para viver a cumplicidade, para dizer: você não é perfeito, eu também não sou, então vamos embora remar. A religião não pode te desumanizar de forma alguma. O que Jesus fala com eles é o seguinte: há um ser humano aí dentro ainda que é capaz de perdoar a irmã que pecou. Há um ser humano aí dentro. Essa foi a pergunta de Jesus. E sabe o que me assusta? É quando Jesus olha para os fariseus, olha para os escribas e faz esse questionamento a eles. Jesus encontra humanidade neles. Pastor, por quê? Porque eles vão largando as pedras e vão embora. Até nos escribas e fariseus Jesus encontrou humanidade. E talvez na igreja Jesus não tenha encontrado humanidade. Se Jesus te fizer essa pergunta hoje: ainda há um ser humano dentro de você? Ainda há alguém que se importa com o perdido? Porque eu sei que você que está aqui nessa noite e que é da igreja sabe de muitas pessoas que passaram por essa igreja que não está aqui mais, e que você precisa ser instrumento de Deus para dizer: vem cá, cara, eu quero te amar, eu quero cuidar de você, eu quero poder colocar o óleo, eu quero poder colocar o vinho nas suas feridas, colocar em cima da cavalgadura e dizer: vem comigo, eu vou te colocar em um lugar seguro. Está precisando levantar uma geração, irmãos, de igreja que não seja talvez tão poderosas, mas que entendam o valor do perdão, da cura, que tiram as pedras das suas mãos e que coloque amor no seu coração. A pergunta que eu quero refletir para terminar: ainda há um ser humano dentro de você depois da sua religião? Ainda há um ser humano aí dentro? Ainda há alguém que se compadece do outro? Ainda há um ser humano depois que você abraçou a fé que você abraçou? Ainda há um ser humano aí dentro? Quando Carlos Chagas olhar para a IERB, será que ela vai ver uma comunidade de pessoas cristãs que realmente amam o Senhor, ou vai ver uma comunidade de pessoas que simplesmente apedrejam outras pessoas? Pessoas que se matam aqui dentro, pessoas que se gladiam aqui dentro, pessoas que destroem as outras pessoas aqui dentro, pessoas que falam mal do outro aqui dentro, pessoas que querem ver o outro destruído, pessoas que não querem ver o outro somando, não querem ver o outro crescendo. O ministério quem toca sou eu, quem intercede sou eu, quem faz isso sou eu. Que eles entendem uma coisa: o Senhor é o dono de todas as coisas. Há um ser humano dentro de você. É essa a resposta que interessa para Jesus hoje. Jesus viu um ser humano ainda dentro daqueles homens que eram tidos como os piores homens da época, eram escribas e fariseus. E a pergunta para IERB é: depois que você veio para a igreja, você é mais humano ou você é menos humano? Você é mais fuxiqueiro ou você é menos fuxiqueiro? Você deseja os outros bem ou você deixou isso? Talvez nessa noite é noite de você olhar para dentro de você e saber o porquê que você acha que você tem o direito de falar das outras pessoas. O porquê que você tem o direito de achar que você pode matar as pessoas. Pastor, mas eu não jogo pedras nela. Pior, palavras doem mais do que pedra. Calúnia dói muito mais do que pedrada. Tem irmãs que chegam para mim e falam assim: pastor, deixa eu falar, não é fuxico não, pastor, é para o senhor me ajudar a orar por fulano de tal. Aí conta a vida toda da pessoa. Fala: irmão, vai lá orar com ela, vai lá estender as mãos. As pessoas não são descartáveis, irmãos. A igreja precisa entender isso. As pessoas não são descartáveis. Todos nós temos um valor poderoso na presença do Senhor, irmãos. Desde os irmãos mais simples que estão aqui, dos irmãos talvez que são mais empoderados, não importa, todos nós temos o mesmo valor para Deus. Talvez você fale assim: pastor, mas o irmão pecou. Cara, e você não peca todos os dias escondido?
Você não peca todos os dias ali, guardado, escondido, irmão. Ainda há um ser humano dentro de você. A minha pergunta nessa noite, para a gente terminar, é: quem é você nessa história? Você é o pecador que está aos pés de Jesus? Ou você é o santo que está com as pedras nas mãos? Quem é você na história? Você é o pecador que está aos pés de Jesus? Ou você é o santo que está com as pedras nas suas mãos? E eu quero orar por você. Se coloque de pé, que eu falei com vocês, eu queria falar rápido hoje. Próxima oportunidade eu prego. Eu preparei uma canção ali, eu quero orar com vocês nessa noite. Eu quero orar por você, eu quero orar com você, eu quero ministrar sobre a sua vida. Eu quero dizer para você que nós não somos, irmãos, nós não somos manobra da religião. Nós somos frutos do reino de Deus. E no reino ninguém mata ninguém. Pelo contrário, levantamos os caídos e damos vida para aqueles que estão mortos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero orar por ti nessa noite. Eu quero te convidar, se você puder fechar os seus olhos. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Quem é você? Você é o pecador que está aos pés de Jesus? Ou você é o santo com as pedras nas mãos para matar pessoas? Quem é você? Quem é você? Tira a força humana. Os seus talentos não chamam a atenção de Deus. Os seus dons não chamam a atenção de Deus. Deus